Silas Malafaia é um personagem que atravessa décadas no cenário religioso brasileiro e, mais recentemente, tornou-se também uma figura central no tabuleiro político e no campo das disputas de poder no país. O que começou como um ministério religioso voltado para a expansão evangélica e para a construção de templos, acabou por se transformar em um império milionário, com forte presença midiática, capaz de influenciar diretamente multidões e, sobretudo, de dialogar com a política institucional, interferindo em rumos eleitorais e em projetos de poder. É nesse cruzamento entre fé e política que surge a reflexão. Estamos diante de um pastor ou de um incitador? Para compreender esse percurso, é preciso retornar ao início da trajetória de Malafaia. Pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ele soube usar a comunicação como plataforma de crescimento, investindo em programas de televisão, grandes templos e uma estrutura de visibilidade internacional. Seu templo sede, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, tem capacidade para milhares de fiéis e, segundo reportagens, movimenta cifras milionárias que sustentam não apenas a expansão religiosa, mas também um espaço privilegiado para a projeção de sua imagem. Assim, Malafaia construiu não apenas uma igreja, mas um império que lhe deu voz e poder político. Essa visibilidade foi decisiva para que ele passasse a se mover com desenvoltura no cenário eleitoral. Se antes sua figura parecia restrita ao campo da fé, logo ele se tornou cabo eleitoral influente, apoiando nomes como o deputado federal Sóstenes Cavalcante e se colocando ao lado de diferentes candidaturas presidenciais ao longo do tempo. Não é segredo que em eleições passadas chegou a manifestar simpatia por campanhas de Lula. Mas a guinada definitiva à direita viria com Aécio Neves e, sobretudo, com Jair Bolsonaro. Nesse processo, Malafaia deixou de ser apenas um pastor que opinava sobre política para se tornar uma liderança ativa no jogo eleitoral, direcionando o voto evangélico e assumindo protagonismo no discurso de que sua comunidade deveria se posicionar de forma uníssona diante da disputa pelo poder. O auge dessa guinada se deu no apoio declarado a Bolsonaro, especialmente após a derrota de 2022. Malafaia assumiu um papel de destaque na tentativa de manter vivo o discurso de fraude, de perseguição e de instabilidade institucional. Suas falas passaram a mirar diretamente o Supremo Tribunal Federal e, em especial, o ministro Alexandre de Moraes, tratado por ele como um ditador da toga. Esse movimento deixou de ser mera retórica religiosa para se transformar em combustível de mobilização contra as instituições do Estado Democrático de Direito. E aqui a linha que separa o pastor do incitador começa a se dissolver. A Polícia Federal, atenta a esse papel, incluiu Malafaia em inquéritos sobre tentativa de golpe, obstrução de justiça e coação de autoridades. Reportagens recentes mostram que o pastor tem sido investigado por seu engajamento em atos que questionaram a legitimidade das instituições e incentivaram manifestações golpistas. Sua participação em eventos públicos, como a organização de atos em Brasília, reforçou ainda mais sua condição de ator político, capaz de colocar multidões nas ruas contra o STF e em defesa de um projeto derrotado nas urnas. Diante disso, a fronteira entre a pregação religiosa e a incitação política ficou praticamente inexistente. As reações de Malafaia a esse enquadramento jurídico e político foram previsíveis. Ele se diz vítima de perseguição, compara o Brasil à Venezuela, acusa o Supremo de instaurar uma ditadura e compara a Polícia Federal a órgãos de repressão como a Gestapo e a KGB. É o discurso clássico de quem se coloca como mártir político e não aceita ser questionado por suas próprias ações. Ao mesmo tempo em que se apresenta como líder espiritual, utiliza seu púlpito e sua rede de comunicação para desestabilizar a confiança nas instituições e mobilizar sua base em direção a um confronto direto com a democracia. Diante desse cenário, a reflexão é inevitável. Qual é, afinal, o papel de um líder religioso em uma sociedade democrática? Até que ponto ele pode usar sua autoridade espiritual para influenciar escolhas políticas? E quando essa influência deixa de ser legítima para se transformar em incitação contra o próprio regime democrático? No caso de Silas Malafaia, a trajetória mostra que ele já há algum tempo ultrapassou as fronteiras da liberdade religiosa e se colocou como um ator político de primeira grandeza. Porém, ao optar por incentivar atos de contestação violenta ao resultado das urnas e ao se engajar em discursos que corroem as instituições, o pastor caminha para um ponto de ruptura
que pode significar não apenas um declínio de sua influência política, mas também responsabilizações jurídicas severas. Silas Malafaia construiu uma carreira de sucesso no campo religioso, expandiu sua voz para milhões de brasileiros e chegou a interferir diretamente nos rumos da política nacional. Mas hoje encontra-se diante de um divisor de águas. Permanecer reconhecido como pastor ou ser marcado na história como incitador de instabilidade democrática. É nesse ponto de inflexão que se situa a discussão. E talvez a resposta não esteja apenas no que ele prega, mas nos efeitos concretos de sua atuação na vida política do Brasil.